Ron, o Cavaleiro do Espaço. Os vilões que Ron encontrou. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço. Os vilões que Ron encontrou. Primeiro vilão da Marvel que o Ron encontra, né? A gente tá tirando aqui os inimigos pessoais do Ron, que são os espectros, aqueles que ele veio caçar na Terra, né? Estamos falando aqui dos vilões da Marvel, vilões que já existiam e que Ron acabou encontrando. O primeiro deles é o Saqueador. O Saqueador, que ele apareceu na revista do Demolidor. O Ron encontra o Saqueador quando o Ron perdeu a sua memória. Depois de enfrentar o Valete de Copas, o Ron cai no mar inconsciente. Ele acaba sendo encontrado pela filha de um faroleiro. E ela ele acaba ajudando sem querer, um grupo de pessoas que havia sido sequestrado pelo bando do Saqueador. E vai enfrentar o Saqueador, que tem um raio desintegrador. O Ron acaba derrotando o Saqueador. Depois de uma luta que o Ron, na verdade, ele também havia esquecido das suas armas, né? Inclusive o seu neutralizador. E ele inconscientemente acaba invocando o neutralizador e derrotando o raio desintegrador do Saqueador. Essa história foi publicada em 1980, na edição número 13 da revista Ron Space Knight, aquela que dá início à saga dos Cavaleiros Espaciais. E aqui no Brasil saiu na revista O Incrível Hulk número 10, da editora Abril, em 1984. O segundo supervilão do universo Marvel que o Ron encontra é o Pensador Louco, né? Um vilão que apareceu na revista do Quarteto Fantástico, que é um homem extremamente inteligente, ele tem um intelecto superior, né? Ele consegue fazer cálculos extremamente complicados mentalmente, assim ele também analisa a probabilidade de alguma coisa dar certo ou errado antes de agir. O Pensador Louco também é o mestre dos androides. Ele criou vários androides para lutar contra o Quarteto Fantástico. E ele acaba descobrindo a existência do Ron, né, e pensa que o Ron é um androide. E ele quer controlá-lo. Né, mas acaba sendo frustrado nisso. O encontro do Ron com o Pensador Louco acontece em 1981, na edição número 14 da revista do Ron. E aqui no Brasil essa história apareceu na revista O Incrível Hulk número 13, da editora Abril, em 1984. Depois, um vilão que, na verdade, ele foi criado especialmente para o Ron, mas que acaba enfrentando outros heróis da Marvel, né, heróis e vilões da Marvel depois, é o Híbrido. O Híbrido é a criatura mais perigosa que o Ron enfrentou. Pegar todos os vilões que o Ron enfrentou, os espectros, até a segunda geração de Cavaleiros Espaciais, o vilão mais perigoso é o Híbrido. O Híbrido, ele tinha poderes muito maiores do que os espectros, né? Ele tinha poderes telepáticos e telecinéticos, e ele foi o mais difícil do Ron derrotar. O Ron ele baniu o Híbrido para o Limbo 2 vezes e ele voltou de lá. Aí, na última vez ele teve que ter a ajuda dos Novos Mutantes para derrotar o Híbrido definitivamente. Então é o mais perigoso inimigo que o Ron enfrentou, o Híbrido. Essa história, né, a aparição do Híbrido aconteceu no encontro do Ron com os X-Men, em 1981, na edição número 17 da revista do Ron, que aqui no Brasil foi publicada em 1985, na revista O Incrível Hulk número 27 da editora Abril. Depois o Ron encontra um vilão, um dos primeiros vilões assim da fase pós-Quarteto Fantástico da Marvel, né? Aquela fase em que o Stan Lee e Jack Kirby, né, criaram muitos personagens do universo Marvel. O Fantasma do Espaço. O Fantasma do Espaço ele aparece na segunda aventura dos Vingadores. Né? A primeira aventura dos Vingadores é a formação da equipe, quando eles enfrentam Loki.
Esse argumento foi usado para o filme dos Vingadores, né? Então, o Loki, né, tentando derrotar os Vingadores. Esse foi o princípio da formação do grupo também nos quadrinhos, né? A história original. E o Hulk fazia parte da equipe, né? Como acontece no filme, também acontece nos quadrinhos. Só que na segunda história dos Vingadores, aparece o Fantasma do Espaço, que é um alienígena que ele tem o poder de assumir não somente a forma, mas também de adquirir os poderes de qualquer pessoa, né? E, como efeito colateral, ele manda a pessoa para o limbo. Quando ele assume a forma da pessoa, a pessoa é transportada para o limbo. E assim ele acaba assumindo a forma do Hulk e faz os Vingadores pensarem que o Hulk ficou mal. E essa aparição do Fantasma do Espaço na forma do Hulk, né, acaba fazendo com que o Hulk saia da equipe. No final, as coisas são esclarecidas, o Thor acaba derrotando o Fantasma do Espaço, porque quando o Fantasma tenta assumir a forma do Thor, não dá certo. Aí quem vai pro limbo é o Fantasma do Espaço. Aí o Hulk fica muito magoado, porque os Vingadores sempre tiveram um preconceito contra ele, e aí o Hulk acaba indo embora. Ele diz de fazer parte da equipe. Então o Hulk só ficou na equipe por 2 edições, nos quadrinhos. O Fantasma do Espaço ficou então preso no limbo, e para tentar escapar de lá, ele tenta enganar o Ron. Quando o Ron vai parar no limbo, depois de derrotar o híbrido pela primeira vez, né, o Ron acaba sendo mandado pelo limbo pela Kitty Pryde dos X-Men. E aí, sem poder voltar, né, o Ron fica preso lá no limbo, né, mas o Fantasma do Espaço pensa que o Ron pode voltar se quiser, e aí assume a forma do amigo do Ron, o Caras, o Incandescente, que está lá no limbo, na sua forma astral. Né. Mas no final as coisas dão errado, o Fantasma do Espaço não consegue concluir seu plano, é derrotado, né, e fica preso no limbo, enquanto o Ron, esse sim, escapa de lá. Essa história, ela foi publicada na revista Home Space número 19, em 1981, e aqui no Brasil saiu em 1985, na revista O Incrível Hulk número 29, da editora Abril. Depois, outro vilão que o Ron enfrenta é o Mentos. O Mentos é a contraparte maligna do primeiro diretor de Galador, o governante supremo do planeta, que tentou se tornar um cavaleiro espacial, mas sem virar um ciborgue, e acabou criando um super vilão, né, que o prendeu, se aliou aos espectros e tentou tomar o controle de Galador. Essa história, ela apareceu, o encontro de Ron com o Mentos, né, na verdade o Mentos ele apareceu antes, né, isso ocorre na revista Ron número 25, de 1981, cuja história foi publicada no Brasil em 1987, na revista O Incrível Hulk número 44. Depois nós temos Galactus, o devorador de planetas, aquele que todos temem, né? Eu até me lembro de um vídeo aqui de um pai falando pro filho, filho, né? Se falarem para você Galactus chegou, já era. Né? Você vê quais as coisas que os pais ficam ensinando pros filhos, pras crianças, né? Então o Galactus acaba encontrando Galador, graças a quem? Ao Mentos, aquele cara que queria controlar o planeta, né? Ele mudou a localização de Galador e acabou deixando Galador exposto ao Galactus. O Galactus vai tentar devorar Galador. Na verdade, o Galactus ele é só um cara que está querendo comer, né? Tá com fome, quer comer, só que no caso a fome dele é fome de planeta, né? E ele é insaciável. Esse encontro acontece na revista do Ron, número 26, que é publicada em 1982. E aqui no Brasil, essa história aparece na revista Incrível Hulk número 39, da editora Abril. Foi publicada em 1986. O Ron acaba impedindo que o Galactus devore Galador, fazendo uma barganha, convencendo o Galactus a devorar o mundo dos espectros. Só que o mundo dos espectros não é um negócio fácil de ser comido, como o Galactus acaba descobrindo. Depois o Ron encontra o primeiro super vilão que o Quarteto Fantástico enfrentou.
que é o Topeira. O Topeira, que é um homem comum, que tinha uma aparência um pouco diferente, né? Era baixinho, né? Ou, vamos dizer assim, é, para a média de homens altos, loiros, né? Parecendo deuses gregos, né? Dos Estados Unidos, o Topeira não era um cara atraente, né? E é um homem que acaba querendo se isolar do convívio humano, sofre um acidente, acaba descobrindo um mundo subterrâneo, e nesse mundo subterrâneo ele se torna um governante, né? Governante de várias criaturas que habitam as profundezas da Terra, mas ele sofre um acidente que acaba limitando a sua visão, ele fica parcialmente cego, né? Mas isso não é problema para ele, ele acaba aprendendo a lutar e a superar a sua deficiência, e ele é um guerreiro que pode enfrentar qualquer um no mano a mano, né? Toupeira foi o primeiro vilão enfrentado pelo Quarteto Fantástico. E ele acaba aparecendo na história do Ron também. Mas ele não aparece como um vilão, né? Ele aparece como um aliado, lutando contra os espectros também, que acabam invadindo o seu reino. Essa história foi publicada originalmente na revista do Ron, número 28, em 1981. Aqui no Brasil apareceu em 1987, na revista Incrível Hulk número 46. Depois o Ron acaba encontrando o Elo Perdido, que é o Elo Perdido é o nome de um personagem que é um homem primitivo, que ele foi encontrado congelado na União Soviética, e ele acaba, na União Soviética não, na verdade, ele acaba sendo encontrado pelos chineses, e acaba sendo enviado para os Estados Unidos como se fosse uma arma. Né? Mas por quê? Vai mandar um homem primitivo. Porque ele é afetado por radiação. Uma vez descongelado, ele acaba mudando de forma, ele assume essa forma rosa, né? Todos os pelos do seu corpo se perdem aí, e ele acaba se tornando como se fosse uma bomba nuclear humana. Mas ele é contido pelo Hulk da primeira vez. Depois ele acaba se refugiando numa cidade, só que sem querer ele acaba também contaminando essa cidade, deixando todo mundo doente. E aí que o Ron chega. O Ron chega encontrando o Elo Perdido, mas o Ron ajuda ele, né? Ele ajuda ele a neutralizar a sua radiação. Mas inicialmente o Elo Perdido apareceu como um vilão, né? Não porque ele quisesse, né? Mas porque ele foi usado pelos comunistas, né? Que na verdade essa Marvel, né? Originalmente, né? Você tinha muitos vilões que eram comunistas por causa da Guerra Fria. Essa história ela aconteceu em 1982. Ela foi publicada, né, em 82, na revista Ron Space Knight, número 29. E aqui no Brasil ela apareceu na revista do Incrível Hulk, número 47, em 1987. Depois o Ron encontra um outro personagem que também já havia lutado contra o Hulk, que é o Mestre dos Metais. Então, um dos primeiros vilões que o Hulk enfrenta. Né? O Hulk ainda é aquele que inicialmente, né, só se transformava à noite, né, era cinza, depois foi se tornando verde e se transformando durante o dia também. Mas um Hulk que era um pouco mais inteligente, que foi depois ficando cada vez mais infantil. O Hulk enfrentou o Mestre dos Metais, que era um alienígena que tinha poderes similares ao do Magneto. Ele podia manipular qualquer metal. Ele acaba sendo derrotado pelo Hulk, mas depois ele volta para a Terra. Volta para a Terra, mas tem o azar de encontrar o Ron. Ele tenta controlar o Ron, pensando que é um robô, mas descobre que o Ron não pode ser controlado, porque ele é um ciborgue. Essa história é uma história de Natal. Ela foi publicada em 1982, na edição 30 do Ron. E aqui no Brasil apareceu na revista Incrível Hulk número 50, em 1987. Depois, o Ron acaba encontrando a Irmandade de Mutantes. Né? Aí, que é uma equipe de supervilões. Né? Ela foi criada originalmente pelo Magneto, mas depois ela teve uma segunda formação liderada pela Mística. A Mística é aquela mutante que pode mudar de forma. Né? Mas ela só pode mudar para compleições humanas, né? Ou parecidas, né? Com a forma humana.
A mística não é que nem os espectros que pode se transformar em qualquer coisa, né? Qualquer criatura. A mística então se torna a líder da Irmandade. Ela tenta fazer a primeira grande missão da mística, né? É contra um senador que ele tem uma política contrária aos mutantes. Esse é o mesmo senador que aparece no primeiro filme dos X-Men, né? Então a Irmandade vai acabar lutando contra os X-Men numa história que se chama Dias de um Futuro Esquecido, quando a Kitty Pryde do futuro vem para o passado avisar os X-Men de que se a Mística conseguir matar aquele senador, vai acabar desencadeando uma guerra contra os mutantes, os sentinelas vão dominar a Terra e vão exterminar todo mundo. Mas depois a Irmandade é derrotada, depois a Mística acaba tentando enfrentar os Vingadores, né? Ela também é derrotada, né? Mas ela quase conseguiu com a ajuda da sua filha adotiva, a Vampira, né? Que depois acaba sendo transformada no seu encontro com o Ron. Então aqui nós vemos a formação da Irmandade naquele momento, a Sina, a mutante cega que prevê o futuro, o Avalanche, o mutante que pode causar tremores de terra, a Mística que pode mudar de forma, o Pyro que consegue controlar fogo, mas não pode gerá-lo, por isso que ele anda com uma mochila nas costas, que é tipo um isqueiro gigante, e o Blob, que é aquele mutante que não pode ser movido enquanto estiver em contato com a Terra. Esse encontro aconteceu na revista do Ron, número 31 de 1982, e aqui no Brasil essa história foi publicada na revista O Incrível Hulk número 53, de 1987. Depois o Ron então um vilão bem diferente, um vilão que veio do espaço, Stardust, né? Stardust é, na verdade, um aglomerado de energia que foi expulso de um coletivo que habitava um certo universo, no qual não existiam seres individuais, né? Tudo era uma coletividade, mas ele cometeu um crime e acabou sendo expulso. Ele vem parar na Terra e começa a sugar a energia de todos os seres vivos que ele encontra pela frente. Ele se torna um vampiro energético. E acaba encontrando o Ron, que está caçando os espectros. O Ron acaba derrotando essa entidade e devolvendo energia para as pessoas que ele roubou. Essa história é publicada no primeiro anual do Ron, que é inédito no Brasil. A luta dele contra o Stardust foi publicada em 1982. Depois o Ron encontra o Quasímodo, o computador vivo, criado pelo Pensador Louco. O Pensador Louco criou um computador, acabou abandonando, né? Essa inteligência artificial depois foi encontrada pelo surfista prateado, que convencido, né, pelo computador de que ele sofre, né, por não poder se mexer, o surfista acaba criando um corpo para o Quasímodo. Isso mostra um erro, porque o Quasímodo sai e começa a destruir a cidade de Nova York. O surfista se arrepende e transforma o Quasímodo num gárgula. Depois o Quasímodo acaba se libertando e no final ele vai acabar na União Soviética. Ele transfere, né, o seu programa, o seu código-fonte para um computador soviético e ele engana o Ron. Ele engana o Ron, convencendo o Ron de que ele pode tornar o Ron humano novamente, mas é uma armadilha. Ele se aliou aos espectros. O Quasímodo quer a armadura do Ron para poder mais uma vez andar livremente sem ficar preso em uma máquina. Mas ele é derrotado. Essa história foi publicada na revista Ron, número 42, de 1983, e aqui no Brasil saiu na revista X-Men número 4, de Editora Abril, em 1989. Na sequência da sua estadia na União Soviética, o Ron enfrenta um vilão chamado Devastador, que apareceu na revista do Incrível Hulk. Mais um vilão soviético, um vilão comunista, né? Isso era uma coisa frequente assim, nos anos 60, né? Ainda nos anos 70, mas foi diminuindo com o tempo, a presença de supervilões soviéticos, né? Que era uma forma também
da Marvel atuar no esforço anticomunista, né? Então, comunismo é ruim, soviético é ruim, russo é ruim, né? Então você tinha um monte de gente de supervilão no universo Marvel, né, que era de origem soviética, incluindo a Viúva Negra. A Viúva Negra que ela apareceu pela primeira vez como uma super vilã na história do Homem de Ferro, né? A Natasha Romanoff russa, né? Ela era vilã depois que ela se tornou super heroína. O Ron enfrentou o Devastador, né, e acabou derrotando ele numa luta bastante interessante, né? A luta em que o Ron parece mais confiante do que nunca. Essa luta do Ron contra o Devastador acontece na edição 44 da revista dele, foi publicado em 83, aqui no Brasil saiu na revista X-Men número 4, de 89, né, que agrega várias histórias do Ron. Depois o Ron encontra um vilão bastante bizarro, que é o Brainock. O Brainock é um androide que foi criado por um vilão que apareceu na revista do Mestre do Kung Fu, né, a revista do Shang-Chi, um vilão chamado Mordilo. O Mordilo é um daqueles vilões baseados nos vilões do James Bond, numa fase em que as histórias do Shang-Chi eram muito ligadas à espionagem, né? Então você tinha ali uma temática bastante inspirada realmente em filmes de espionagem, né, diretamente com referências ao James Bond. E o Shang-Chi acaba numa ilha, né, de um super vilão ali chamado Mordilo. O Mordilo tem um assistente que é o Brainock. Só que o Mordilo morre. O Mordilo morre e o Brainock fica sozinho na ilha, sozinho com, assim, em relação a humanos, né? Ele fica com um monte de robôs. Ele acaba controlando a ilha. O Ron e a Starshine 2, a Brandy Clark, acabam cruzando essa ilha e o Brainock os ataca. Só porque eles haviam penetrado ali o espaço aéreo da ilha. Essa história ela é inédita no Brasil. Ela foi publicada na edição número 47 da revista Ron Space Knight, a revista cuja capa mostra pela primeira vez uma espectro fêmea, né? A aparência real da espectro fêmea, né? Que até agora pensava que os espectros eram todos iguais, todo mundo era branco, né? Aí de repente a gente descobre que as fêmeas são diferentes dos machos. Essa história foi publicada em 1983. Outro vilão que o Ron encontra, dessa vez quando ele está retornando para o seu planeta depois de vencer os espectros na guerra contra eles, é Ego, o planeta vivo. Existe uma hipótese, chamada hipótese Gaia, de que a Terra é um ser vivo. Tipo, o planeta é um ser vivo e a gente é só bactéria, né, dentro dele, né? Na verdade, é um ser consciente ali, que inclusive as manifestações da natureza, né, as mudanças climáticas são reações desse ser vivo contra esses micro-organismos, né, que estão o infectando, que somos nós. Mas assim, essa ideia de um planeta ser vivo, né, ela baseou Jack Kirby e Stan Lee para criarem esse vilão que apareceu na história do Thor, o Ego, e depois acabou enfrentando vários outros personagens, como o Quarteto Fantástico, né, e o Ron. O Ron acaba encontrando o Ego, né, e o Ego é um dos vilões assim, que acaba ameaçando fisicamente o Ron de uma forma mais agressiva, né, porque o Ron acaba no sistema digestivo do Ego e a sua armadura ela é danificada, assim, pela primeira vez. Mas o Ron acaba derrotando o Ego, né, usando o seu neutralizador. Essa história ela é inédita no Brasil. Ela apareceu na revista Ron número 69, que foi publicada em 1985. A gente vê na capa aí, né, o Ron está preso aí no interior do Ego. Depois o Ron enfrenta um vilão que havia sido um aliado, mas na verdade era um cara que nunca foi um amigo. Né? Haak, o Quebrador, um cavaleiro espacial poderoso, mas também cheio de si, orgulhoso, que se achava melhor que os seus companheiros, e que na primeira oportunidade que teve, acabou mudando de lado, querendo passar de herói para conquistador. Se aliou aos espectros e tentou virar o governante de um planeta, mas acabou enfrentando Ron, o Cavaleiro do Espaço, e foi banido para o Limbo.
Essa história ela também é inédita no Brasil, foi publicada em 1985, na edição número 71 da revista do Ron. Aí o Ron, depois que ele retorna finalmente para o seu planeta, depois de mais de 200 anos viajando por vários planetas do universo, enfrentando os espectros, perdendo várias pessoas no meio dessa luta, ele vai enfrentar o líder da segunda geração de Cavaleiros Espaciais, o Dominor, aquele que liderou um massacre de todos os humanos no planeta Galador. E que agora quer que o Ron entregue a Brandi Clark, que naquele momento é a única humana viva em Galador, para se tornar a sua parceira e para que ele crie uma nova raça de Galadorianos superiores. É uma história assim eugênica, totalmente assim tangenciando o nazismo praticamente. Né? A segunda geração de Cavaleiros Espaciais eram seres que se achavam superiores, que tinham o direito de matar pessoas que elas consideravam inferiores e que eles deviam ser os únicos dominantes. No caso, o Dominor tinha esse plano aí de criar uma nova raça de Galadorianos e a Brandi Clark ia ser o instrumento dele para repopular o planeta. Essa foi, né, a última grande batalha, né, luta do Ron. O Ron acaba derrotando o Dominor, e o Dominor depois acaba se matando. Essa é uma história inédita no Brasil, né, o fim da saga de Ron, que apareceu na sua edição 75, de 1986. Então, esses foram os vilões enfrentados pelo Ron ao longo da sua saga.